Olá, sejam bem-vindos ao Headcast, o podcast da Head Education, um podcast destinado aos cirurgiões dentistas. Aqui no Headcast nós falamos sobre tendências, gestão de negócios, mentalidade empreendedora, casos clínicos e técnicas de aperfeiçoamento em procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos também. Você que está nos assistindo no YouTube, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like, assim como quem está nos ouvindo no Spotify. No episódio de hoje, o episódio 002 do Headcast, nós vamos falar sobre o impacto das lentes de contato dentais na plástica odontológica. Por que elas se tornaram tão desejadas pelos pacientes? Qual o tamanho desse mercado e a oportunidade que ele representa para nós profissionais? Quando as lentes estão bem indicadas e quando elas podem se tornar um sobretratamento? Elas são estrelas ou vilãs muitas vezes? E ainda vamos analisar um caso clínico que inclua tudo isso. Mas antes, vamos dar as boas-vindas aos integrantes da mesa de hoje. Guilherme Lengler, que é especialista em implantodontia e radiologia odontológica, é coordenador científico e curador desta área aqui na Head Education. Guilherme Fritcher, que é cirurgião bucomaxilofacial, também coordenador científico e curador de conteúdo da área de bucomaxilofacial. E eu, Lauro Ayub, mediador dessa mesa, que sou especialista em periodontia e também coordenador científico e curador na área de periodontia aqui na Head Education. Lembrando que este programa é um oferecimento de Head Education, uma plataforma de educação voltada para o ensino odontológico que veio para potencializar a carreira dos cirurgiões dentistas. No episódio de hoje, então, do Headcast, nós vamos falar sobre o impacto das lentes de contato na plástica odontológica. E eu quero saber, Guilherme Lengler, por que elas se tornaram tão desejadas pelos nossos pacientes? Bem-vindo. Obrigado. Eu acho que elas se tornaram muito desejadas por muitas razões, né? Uma das razões é pelo resultado imediato que elas trazem, estético e funcional. Então, acho que isso é uma das coisas que fez com que a técnica explodisse, né? No conceito dos pacientes, principalmente. Então, eu acho que as redes sociais e a possibilidade de se fazer selfie e se analisar numa tela com altíssima resolução instantaneamente, as pessoas passaram a dar zoom, a se olhar muito mais criticamente em relação à sua imagem, né? E acho que em relação ao comparativo dos artistas, né, que muitas vezes com a impossibilidade de fazer uma ortodontia, de ficar um tempo de aparelho, as pessoas que trabalham com a imagem acabaram também optando por encurtar caminhos. Exatamente. Eu acho que eu concordo plenamente contigo e vejo também essa escala, né? Começou talvez com os artistas internacionais, depois isso chegou no nosso mercado e a gente começou a observar isso na televisão brasileira, quer dizer, do dia para a noite. Talvez não chamasse tanto atenção quando as pessoas tinham imperfeições, mas daqui a pouco elas passaram a ter dentes perfeitos. E aí isso aí começou a chamar muito a atenção. E nessa sequência, eu acho que foram até caminhos conjuntos, chegou às redes sociais e as pessoas começaram a fazer selfies e ampliar as imagens e começar a perceber desde diferenças de cor, de forma, claro que aquele posicionamento dentário também, às vezes fazendo uma sombra, mesmo a amplitude do arco, isso começou a chamar muito atenção, alturas gengivais sem harmonia, e aí as pessoas começaram a olhar, porque nas fotos elas podiam daqui a pouco esconder alguma parte do corpo, podiam estar vestidas, a gente está aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem inverno, às vezes a pessoa está com um casacão, mas ela não pode esconder o sorriso dela, então aquilo lá começou a aparecer demais. O que tu acha disso tudo aí, Guilherme? Cara, eu vou pela essa mesma linha que vocês estão falando, porque a gente tem um padrão de comparação muito grande, né? Então as pessoas querem buscar aquilo que as outras estão fazendo. Então tu pega alguém da moda, se tá aquilo ali vira moda, tu
tu vai em busca e começa a procurar o que a pessoa, como é que ela buscou aquilo. E sempre, desde que eu sou pequeno, sempre se falou, né, sorriso de artista, né, o sorriso do ator da Globo. E os pacientes, logo que eu comecei a carreira, sempre diziam, não, eu queria ter o sorriso do Lima Duarte, eu queria ter o sorriso, né, que eram os padrões estéticos, Claro. né, então era o conceito. E talvez foi como começou as vendas de implantes, se a gente for pensar em implante, fugindo um pouco da lente, mas era para devolver o sorriso que aquele artista tem. E assim vai para a lente. Então, hoje, claro que o Instagram talvez seja o boom, né, de propaganda. Então, tu vê muito, não só artista, mas hoje muito youtuber ou blogueiro, etc, vendendo essa ideia do sorriso perfeito, do dente bonito, do dente perfeito. Isso a gente vê que tem esse apelo, né, da visualização, de chamar atenção, da selfie. Então, está muito nessa área pessoal. Eu acho que nesse momento histórico que a gente está situado agora na nossa conversa, a gente começou a perceber que dentes bonitos, um sorriso mais harmônico, um sorriso perfeito, passou a fazer parte do padrão estético, né, da sociedade, né? Criou esse apelo, e aí eu acho que as lentes, por serem procedimentos de tratamento rápido, menos invasivos, e elas oferecem isso, aquela ideia de, eu vou apenas colar peças, a gente sabe, vai discutir mais para frente que não é só isso, mas aquela ideia de ir no consultório e praticamente em 2 dias, em 1 dia sair com um sorriso novo, fechou todas, né, para aquela pessoa que busca a estética, porque ela dá uma resolução absurdamente bonita e rápida. A pílula mágica, né? Desculpa. É a transformação, é poder transformar em pouco tempo, né, e com um pós-operatório muito rápido e sem queixas, vamos dizer, de pós-operatório. Então, seria uma pílula mágica, né? Imagina se pudesse tomar uma pílula e emagrecer de um dia para o outro. Exato. Ou usar um shampoo e crescer cabelo, ali tu transforma um sorriso numa tarde, né? Então, o resultado da lente bem indicada é fantástico, né? Então, acho que, voltando ao gancho inicial, acho que o motivo da explosão das lentes de contato nada supera o resultado. E a lente de contato realmente entrega um resultado, quando bem indicada, e até quando mal indicado, o resultado é maravilhoso, né? As consequências podem no futuro não ser, mas o resultado na hora é maravilhoso. E tem uma questão importante, que tu tem a previsibilidade, muitas vezes, do tratamento, que tu faz uma prova de aceitação do paciente. Então, o paciente consegue se enxergar nessa mudança, ele consegue opinar. Mais importante, ele consegue opinar sobre o teu trabalho. Então, durante a confecção ele ajustar, disso, né, esse ele trabalho. ajusta assim que ele quer, porque ele chega com uma visão, eu quero o dente igual a da artista da novela, mas quando vai ver, não, para ti não serve, porque daí entra todo o conceito da plástica odontológica, individualizado. Não dá para tu buscar o dente igual. Isso aqui ele vai percebendo isso durante e vai dar a opinião dele e vai entender o nexo de cada... E aí, quando ele prova esse projeto, né, no consultório e participa dessa decisão, ele às vezes consegue entender que aquele sorriso que ele usou como referência às vezes não combina com o rosto dele, né? E quando combina, é muito interessante porque tem colegas, inclusive colegas que a gente sabe que são éticos, que trabalham muito bem e que já conseguem, por exemplo, comprar o escaneamento de um artista que é uma referência de sorriso e trabalhar o 3D daquele sorriso do Lauro para botar o mesmo sorriso do Lauro no Fritcher, né? Eu sei que acho que um dos primeiros colegas que fez isso aqui no Brasil é o Paulo Cano, que é um colega que é referência para praticamente todo dentista que trabalha com reabilitação. O cara é um fenômeno. E ele, pelo que eu sei, ele tem uma biblioteca dele de dentes que incluem dentes de pessoas reais. Né? Então... Essa previsibilidade que tu vai oferecer é interessante. Isso aumenta a aceitação do paciente. Tu não está fazendo uma coisa empírica, sem previsão de resultado. Ele é uma plástica muito real. Né? Muito provavelmente aquilo ali que tu mostrou na tela do computador, tu transferir
para o mockup, né? Ou seja, para a prova, vai ser muito parecido com aquilo ali que ele vai receber provavelmente dito. Nós vamos falar, inclusive, mais para frente sobre como apresentar da melhor maneira esses projetos para os pacientes e como, né, oferecer para ele algo que a gente vai conseguir transportar de fato para a boca dele, ser super previsível nesses projetos, mas trazendo um pouquinho ali para o que eu citei lá no início, que é quando a gente olha para esse mercado, a gente pensa qual o tamanho desse mercado, né? Qual a oportunidade que ele representa para nós profissionais. Então, já que é um apelo grande, a gente estava falando por que elas se tornaram tão desejadas pelos pacientes. Então, não é aquele trabalho, aquele procedimento que muitas vezes o dentista, o profissional, ele precisa mostrar para o paciente que ele precisa daquele tratamento. Não. É o paciente que chega no consultório e diz assim, doutor, eu quero fazer isso. Então a gente, até especialmente eu e o Fritcher, a gente se preparou e foi em busca de dados dessa área, que é muito mais de atuação tua, né, Lengler? E a gente viu que existe pelo menos 100 mil buscas de pesquisas no Google mensais para esse tema lente de contato dental, nem estratificando ou dividindo para facetas ou lentes em resina ou lentes em cerâmica, laminados. A gente simplesmente coloca lente de contato dental e tem uma busca, talvez, dentro da odontologia a maior delas. E depois a gente vai falar um pouquinho também desse paralelo com procedimentos estéticos de uma maneira geral, mesmo englobando a medicina nisso. Então, é uma procura realmente grande, né? Tem muita demanda esse procedimento. Comparado, por exemplo, ao número de buscas de implante dentário, comparado à lente de contato dental, implante dentário tem 30 mil buscas, né? E lente de contato 100 mil buscas. Então, é um procedimento hoje que praticamente supera em 3 vezes a busca de um implante, vamos dizer assim. Então, eu vou dizer, já estou com quase 20 anos de formado e já estou passando pela terceira era de boom de odontologia. Quando eu entrei, eu me lembro que a busca, ou as pessoas que me conheciam, vai fazer odontologia, então tu vai colocar aparelho. Porque era um mercado da década de 90, era aparelho ortodôntico. Quando eu me formei, início da carreira, era, bom, agora tu vai colocar implante. Porque era o boom mercadológico. E hoje em dia não tem um evento que eu vá, que tenha amigos não odontológicos, me perguntam, Guilherme, tu faz lente? Né? É verdade. Pouca gente pergunta, tu faz implante, mas Guilherme, tu faz lente? E quando a gente for falar de técnica, já fica a dica para o pessoal que está nos assistindo se inscrever no canal, curtir o nosso episódio e nos seguir nas redes sociais, no Instagram. Nós vamos falar da capacidade de algumas técnicas que estão inseridas dentro de algumas especialidades de furar até mesmo a própria especialidade, né? Ela quase que... E a implantodontia teve esse efeito no Brasil, uma técnica cirúrgica e protética, né, associadas, e ela teve essa capacidade de se tornar uma especialidade, ou pelo menos do profissional fazer uma divulgação, no caso das lentes de contato, a gente vai esmiuçar isso mais para frente, de que ele é especialista em lentes de contato, né? A gente tem até um paralelo, eu vou trazer um dado aqui para a gente conversar um pouquinho, que é quando a gente olha para os procedimentos estéticos de maneira geral, e aí a gente tem lá no topo da pirâmide, né, as próteses de silicone para os seios e a lipoaspiração, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela anota esses procedimentos com um crescimento anual de 10%. Né? A Sociedade Brasileira de Odontologia Estética percebeu um aumento ali entre 2014 e 2015, talvez naquele boom inicial mesmo das lentes de contato dentais, percebeu um crescimento de um ano para o outro de 300%. Né? Hoje, um dado que a gente tem do ano passado, que é 2021, próximo de nós, em média, 28.500 lentes são colocadas por mês só na cidade de São Paulo. E a gente nota como é difícil, diferentemente da medicina, que tem esses dados muitas vezes até pela internação hospitalar, mas como é difícil da gente calcular, talvez esse número seja muito mais representativo ainda, porque como que a gente vai fazer a estatística de um dentista que lá numa cidade do interior colou uma lente, a gente usa esse dado como uma lente, como uma transformação de sorriso de boca toda,
e englobando todas as cidades de um país do tamanho do nosso, né? Então, quando a gente olha para esse paralelo e olha para os procedimentos estéticos de maneira geral, é um número absurdo, né? Expressivo demais. Muito. E uma das questões interessantes que eu vejo é que, se a gente for pensar, a odontologia ela cresceu a partir da cárie, praticamente. Não. Era uma destruição do dente que tu ia reconstruindo. E hoje em dia, se a gente for pensar num contexto, está diminuindo a incidência de cárie na população, né? E com isso, muito se perguntou, quando eu estava na faculdade, tá, mas então um dia vai acabar a odontologia? E acaba sendo até uma coisa mercadológica. Hoje as lentes de contato são uma maneira de tu seguir tendo produtividade na odontologia, porque essa questão plástica, isso foge um pouco até do conceito só saúde, mas é um conceito de bem-estar, né? Então, isso está dentro da evolução nossa da profissão, de ter mercado para isso. Aproveitando o gancho aqui teu, em relação a isso, eu acho que antigamente o envelhecimento dentário era muito maior por doença, né? Por doença cárie e doença periodontal. Hoje em dia, nós passamos a ter um outro olhar, que pode ser até um próximo headcast, que é o envelhecimento precoce, né? Não por cárie e doença periodontal, por desgaste, por bruxismo, por excesso de acidez, oclusais, né? por demandas oclusais, por excesso de produtos extremamente industrializados, ácidos, né? Então, isso acho que tem até a odontologia brasileira, ela tá muito à frente dessas pesquisas, né? A gente tem nomes no Brasil aqui que são representativos nessa área de pesquisa de envelhecimento precoce, né? O Paulo Vinícius, aquele cara lá de Minas Gerais, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem outros colegas, né? O Paulo Rodolfo, ali de Caxias, que tem trabalhos excelentes de acompanhamento dos pacientes de mais de 30 anos de publicação em consultório privado. Então, acho que o envelhecimento precoce dos dentes, né, tá fazendo com que a gente se reinvente como profissional, né? Ainda tem muita cárie para tratar, mas está fazendo com que a odontologia se reinvente, e o mercado de lentes hoje é um mercado enorme também pelo envelhecimento precoce dos dentes, né? O próprio livro do Pascal Magni fala em 1993, né, já comentando sobre o envelhecimento precoce dos dentes, perda de esmalte, perda de volume vestibular. Então, e aí entra isso que a gente citou no início um pouco, é essa força que a técnica que está inserida na odontologia restauradora, e por isso a gente presta muita atenção no que tu está falando, por ser o responsável, o curador desse conteúdo aqui na Head Education, mas que está ali, é um procedimento que é uma técnica que está entre a dentística restauradora, a prótese dentária, e daqui a pouco a gente percebe profissionais que até nas redes sociais usam as lentes de contato como sobrenome, colocam seu nome ao lado, lentes de contato, claro, se valendo de uma questão de busca do algoritmo para aparecer mais para o seu público-alvo, mas é justamente essa força que às vezes uma técnica tem, e a gente percebe daqui a pouco profissionais que se formam e pensam assim, eu não sei se eu quero fazer especialização em dentística restauradora, eu não sei se eu quero fazer especialização em prótese dentária, mas uma certeza eu tenho, eu quero oferecer lentes de contato dentais para os meus pacientes no consultório, né? É uma questão absurda. E aí eu já vou trazer um outro gancho, um link que a gente também, quando for falar um pouquinho mais de técnica, a gente vai trazer de novo, que esse mercado que começa a existir já, que é dos retratamentos, né? Até fazendo um paralelo com a medicina, também a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica já percebe um aumento, né? 25 mil cirurgias de explante, de retirada de silicones em 2020, que foi 30% maior do que 2019. Então, de um ano para o outro, esses procedimentos estéticos que estão lá no topo da pirâmide, junto com as lentes de contato dentais, já fizeram aquela curva, talvez, do uso absurdo, da demanda indiscriminada, até por uma questão de referência estética da sociedade, e aí daqui a pouco começam a perceber
ou por questões de saúde, que a gente vai abordar também mais para frente, que também impactam as lentes de contato dentais, ou por questões realmente de mudança do padrão estético, já haver um retratamento, né? Já, a retirada de silicone já está na lista das 20 intervenções mais procuradas em procedimentos estéticos que envolvem internação hospitalar. Então, já é algo que também começa a nos chamar a atenção. Vocês têm algo a mais a acrescentar sobre essa nossa etapa inicial, aí, falando um pouquinho mais de mercado? Eu acho que uma das coisas, já que tu colocou isso aí, né? O retratamento, como está falando de cirurgia plástica, o retratamento está envolvido com a aceitação do paciente. Então, saber avaliar o paciente como um todo e ver a queixa dele, e é por isso que a questão de poder provar e mostrar o resultado é importante, para tu minimizar isso. Desculpa. E o fato do treinamento, né? Tu tá se aperfeiçoando, tem que estar sempre up-to-date das tecnologias para melhorar o resultado. No meu ver, o retratamento tem duas situações interessantes. Existe o retratamento pelo prazo de validade dos procedimentos, que é uma coisa muito importante deixar claro para os pacientes que os procedimentos odontológicos, todos os procedimentos odontológicos, não são feitos para durar a vida eterna da pessoa. Então, os procedimentos odontológicos, eles, diferente dos dentes naturais, que a gente espera que dure até o fim da vida, os procedimentos odontológicos, a grande maioria tem um prazo de validade. Restaurações, a literatura fala num tempo de validade, implantes, né? Todos os tratamentos odontológicos, de maneira geral, né, tem uma validade, cada um na sua indicação e na sua validade. Então, existe o retratamento natural, que é pelo desgaste do tratamento, e existe também o retratamento pelo maltratamento, que daí é outra coisa completamente diferente, né? Então, eu acho que o aumento do retratamento, no caso do silicone, no caso das lentes de contato, ela está relacionada a essas duas razões, mas tem que separar o joio do trigo. Uma coisa é o retratamento dos casos que já foram feitos há 6 anos, 8 anos, 10 anos. Outra coisa é o retratamento do caso que foi feito há 3 meses. Perfeito. Sim, uma coisa é que daí também talvez, não sei se é essa a nomenclatura que tu viu, Lauro, mas eu vejo que um tratamento que teve sucesso por 10 anos, ele não devesse ser encarado como um retratamento, e sim como um novo tratamento. Né? Exato. Aquela lente escureceu, né? Teve, sei lá, o lábio modificou de posição, quer ter mais exposição do dente. Não interessa a razão, mas ela cumpriu o seu papel naquele período e chegou no momento, vamos botar, já que falou de prótese de silicone, passou 10 anos, a mulher já mudou o seu corpo, já teve filho ou não teve filho. Isso acho que foge um pouco de retratamento, porque já atingiu. Acho que a diferença é tu fazer um tratamento e o paciente não gostar do resultado, e em 1 ano tu fazer aquela mudança, tu ter aquela alteração, porque não gostou da cor, do formato, e nós temos essa questão. Por isso que uma das coisas que eu falo para os meus alunos em geral, principalmente na questão da cirurgia, a gente não aprende uma cirurgia, hoje eu vim aqui, aprendi uma técnica, amanhã eu estou fazendo com perfeição. É uma construção, né? A gente vai aprender hoje, eu vou ver hoje, amanhã eu vou achar um caso para fazer, vou pedir ajuda, vou assistir aquela aula de novo, aquela que eu já assisti, vou assistir de novo, vou conversar com o cara que já fez, vou chamar um colega para fazer junto comigo, e aí nós estamos construindo para que eu minimize o meu erro. Porque é inerente ao procedimento tu ter segredos, né? Que nem a fórmula de matemática, etc. Tu tem uma construção até chegar na fórmula, e de novo, tu não pode ser particular, mas tu tem que ter a vivência, porque aquele que é mais experiente que tu já passou por esse problema e sabe, na seleção do paciente, na seleção do caso, né, falando de lei, na seleção do tamanho do dente, etc, etc. Mas isso é uma construção, então a gente tem que estar atento, por isso que eu digo, e mesmo o cara mais experiente, ele tem que estar atualizado, porque senão ele se torna obsoleto, porque não está vendo as novas tendências, aí ele não está vendo e está achando que é assim, não, eu sempre fiz assim e assim. Não, mas ele tem que estar atento às novidades. Às vezes o mais experiente está aprendendo mais novo numa área, mas o mais novo está aprendendo mais experiente no contexto geral do tratamento. Então, esse link tem que estar... Acho que a atualização é fundamental. Nós sempre que está se atualizando, conhecendo e vendo e aprendendo. E eu assisto
cursos de lente, eu não faço lente de contato e eu assisto. Claro. Porque eu vou indicar para meus pacientes, eu vou querer que o Lengler faça as lentes no meu caso, eu quero que fique de acordo com o que eu imagino que seja a perfeição. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Excelente fala. E já, essa fala do Fritz já tem potencial para ser um dos nossos cortes lá no Instagram. Então sigam a nossa página lá para assistir os nossos cortes, além do episódio inteiro, na íntegra, no YouTube e no Spotify. E aí vocês trazem um gancho que aí vocês já construíram, para vocês verem como a gente está ficando entrosado cada vez mais aqui dos nossos headcasts, que é quando as lentes, então, estão bem indicadas e quando elas correm o risco de ser um sobretratamento. Que eu usei lá no início a expressão que elas são estrelas ou elas podem ser vilãs em algumas situações, né? Então, aí entra até uma questão, já para dar uma introdução para esse nosso gancho agora, que é nos perguntar sempre se o problema do paciente será resolvido através das lentes ou exclusivamente através das lentes. E aí a gente traz um conceito que é o que a gente tem discutido muito, que a Head Education trouxe como um dos pilares nessa análise, que é o conceito de plástica odontológica. E a gente até estava discutindo entre nós que em algumas situações a plástica odontológica ela pode ser realizada apenas com lentes de contato. Mas as lentes de contato, por si só vão levar uma plástica odontológica quando eu passar por esse paciente, por essa análise facial, por essa análise bucal e de sorriso, todo o checklist de indicações que esse paciente pode vir a ter. Se ao final desse checklist a gente marcou, a gente deu check ali só para lentes de contato, talvez a plástica odontológica desse paciente seja lentes de contato. Mas a gente não pode simplesmente imaginar que de cara, sem fazer esse checklist, que só as lentes vão proporcionar esse resultado para o nosso paciente, porque a gente corre o risco de fazer as lentes e não proporcionar uma plástica odontológica, né? Deixar ela carente de algumas harmonizações ali no rosto desse paciente. Como é que tu vê isso, nosso expert? Eu acho que 100% de razão. O que eu diria é que de um tempo para cá, né, a odontologia deixou de tratar modelos, modelo de gesso, e passou a tratar pessoas, né, rostos. Se tu olhar de quando nós nos formamos, né, eu acho que eu sou o mais novo de vocês em termos de formação. Dá pra perceber. Na época, pois eu não me lembrar, como é que é o nome daquele artista que tu falou ali antes? Eu nunca tinha ouvido falar. Tu falou de referência de sorriso. Lima Duarte. Eu não me lembro dele, não, brincando. E então, nós na época de graduação ali, logo depois que eu me formei, a gente não mandava foto pro protético. Sim. Nós escolhíamos a cor na escala e o protético não queria... Muitas vezes a gente tinha até preocupação de mandar uma foto de rosto pro protético. Hoje em dia, se tu não manda foto, o cara te liga. Né? Então, acho que isso tá muito claro, assim, que a gente deixou de tratar. E o conceito de plástica odontológica, no caso, é a sedimentação disso tudo. Né? Não tem como tu tratar a boca, tu tem que tratar os dentes pelo sorriso, pela curva de lábio, tem que fazer espaço. O checklist, né? Exatamente. Se ele indicar só lentes de contato, e aí também, né, se essas lentes não indicam algum procedimento periodontal ou algo do tipo, ok, aí tá bem indicado. Uma das viradas de chave disso, eu acho que aconteceu por um brasileiro, que é o Christian Kochtmann, que foi um dos caras geniais da odontologia, né? Essas pessoas que são outliers total, que criou o DSD, né? Que foi, acho que forçou muito o dentista, né? O mercado, os pacientes também vinham pedindo o DSD, né? Foi que nem todas as técnicas, quando surgem, dá um boom e depois entra num platô das pessoas que realmente vão usar aquela técnica para o bem. Né? E acho que o Christian Kochtmann foi alguém que realmente criou uma ferramenta que fez o dentista olhar mais para o paciente. Trouxe um recurso que facilitou, né, esse planejamento, essa visualização, tanto do profissional como do paciente. Né? E o que a gente propõe na plástica odontológica é parecido, a visão,
só que inclui a multidisciplinariedade. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, E o fato do DSD, né, que é uma técnica, então, de tu fazer o planejamento da fotografia e poder transpor isso para a tua clínica, é aquilo que eu estava falando antes. Tu aumenta a previsibilidade. Então, tu oferece um tratamento que o paciente, antes de ver em boca, ele vê na foto. Se aquilo ali está atingindo os objetivos dele. Porque, e fica também fácil para um dentista estudar, fica fácil para um dentista discutir com um colega. Então, são tecnologias que nós temos que estar, de novo, up to date, e só vai estar isso se tu estiver constantemente informando. Né? Teve isso aí, vamos botar assim, dentro da pandemia, que forçou um pouco as pessoas se atualizarem, porque o fato de ficar em casa, ocioso, sem trabalhar, aumentou essa procura por conhecimento online. Então, isso a gente vê que aumentou essa procura de estudos, etc. Então, nós temos que estar procurando isso ali, porque assim como ele lançou isso há 4, 5, 6 anos atrás, daqui a pouco vai ter um software novo, e não adianta tu ficar preso a uma tecnologia, porque essa tecnologia vai se desenvolver. E daqui 15 anos o cara dizer, não, mas eu continuo fazendo pelo DSD porque sempre deu certo, mas tu vai ter uma tecnologia nova. E aí nós vamos caminhando sempre nessa constante. Então, o segredo é sempre estar se atualizando, porque dentro do conceito de plástica odontológica não é só lente de contato. Não é só o sorriso gengival, não é só a cirurgia ortognática. Então, tu tem que estar sabendo todas as áreas. E o que é inovador de todas as áreas e é o que acaba sendo mais complexo. Porque hoje a inovação ele é muito grande. Uma verdade, antigamente, ela se perpetuava por 10 anos. Depois por 5. Hoje é uma coisa... Hoje, talvez no ano que vem, a gente vai escutar o nosso podcast e vai ter... Não, mas peraí, isso a gente talvez já não mudou. Seja mais claro. Tão verdadeiro. Claro. A gente está trazendo hoje aqui para discussão uma técnica que a gente até viu em uma das manchetes das pesquisas que nós fizemos, que é a queridinha dos pacientes, que está dentro de um conceito muito mais amplo de harmonização da estética facial do paciente, que é a plástica odontológica, né? Mas trazendo um pouquinho de novo para a parte técnica, quando não estão bem indicadas, então, essa técnica ou esses procedimentos, e aí eu vou me valer de novo do teu conhecimento, Lengler, eles resultam em desgastes excessivos, eles aumentam o número de falhas desses procedimentos. Quão reversível esse tratamento e quanto aumentam os desgastes nos retrabalhos. Porque se fala muito, né, até do ponto de vista mercadológico, aquela história de que as lentes exigem um desgaste mínimo. Mas e quando eu tenho um posicionamento dentário que não é o ideal e que o dentista quer se valer do desgaste para atalhar o caminho da ortodontia? O paciente também. E o paciente também. Ou quando aquela lente falhou, ou mudou o padrão estético, o paciente quer mudar aquela forma, aquela cor, aquela textura, e aquele trabalho precisa ser removido, e aí se fazer um novo trabalho. Como é que funciona esses retrabalhos em relação à invasividade? Porque a gente fala muito das lentes com pouca invasividade, né? Eu acho que as lentes têm pouca invasividade se elas são bem indicadas realmente, né? Agora, eu não acho que elas sejam reversíveis. A grande maioria dos casos é irreversível, né? Não tem um percentual para dizer, né? Porque é difícil saber esse dado. Mas a grande... Irreversível porque vai precisar uma nova, não que o paciente tenha que ficar com aquela para sempre, né? Exatamente, mas dificilmente o paciente dificilmente ele vai poder voltar a ter os seus dentes como eram, porque houve alguma alteração ali. Então, não é uma coisa 100% reversível. Não é como passar um esmalte na unha e depois passar uma acetona e tirar, né? Então, não é assim. Então, ela requer normalmente, alguma coisa de preparo em cima desses dentes, né? Em relação... Mas só para deixar claro, a gente tem um público, né, muito amplo, né? A gente, inclusive, recebeu feedbacks do nosso primeiro episódio, assim, de pessoas super experientes que estão lá na frente nessa curva, nessa experiência dentro de uma especialidade, e também nós somos professores de graduação, então, tanto de alunos que estão no início da carreira. O que fica claro, e a gente precisa
chancelar aqui, esses procedimentos eles exigem algum nível de desgaste, um desgaste menor, mas caso esse trabalho seja removido, ele vai precisar sim de um novo trabalho para preencher aquele espaço, para corrigir essa harmonia do sorriso, né? E aí eu vou entrar num outro gancho, já para te deixar falar sobre isso, que é a opção ou a alternativa de trabalhar, talvez não com cerâmica, mas com lentes em resina. Como é que tu vê essa diferença, assim, na tua experiência diária na clínica, a questão dessa decisão? E aí já faço um outro gancho, que é a gente levar em consideração, quando a gente trabalha com cerâmicas, o antagonista, né? Quer dizer, a questão oclusal. Eu tenho uma peça em cerâmica que vai ocluir com dente natural. Então, olhar para a questão oclusal, cerâmica versus dente, e prestar atenção, ou daqui a pouco pensar em alternativas como as resinas. Como é que tu vê isso na tua prática? Em relação às resinas e às cerâmicas, acho que a primeira coisa que a gente tem que conversar nesses casos é assim, existe escurecimento de alguma peça dental? Porque a grande maioria das situações que aumenta a demanda do desgaste é maquiar ou esconder algum elemento dentário que está escuro, que vai precisar estar claro lá através da lente, que seja de resina ou de cerâmica, porcelana, no caso, né, para todo mundo. Então, assim, em relação a isso, acho que a grande demanda do desgaste vem decorrente do escurecimento ou da má posição dentária. Então, independente se for resina ou cerâmica e tiver escurecimento ou mal posicionado, se não for feito ortodontia, no caso do mal posicionado, vai necessitar de um desgaste maior. Em relação às lentes de resina, elas podem ser uma opção, né, com um desgaste menor se o dente do paciente ele apresenta uma forma quase perfeita. Né? Então, seria um acréscimo ou quase como um fragmento, sendo uma opção muito mais fácil de realizar do que um fragmento cerâmico. Né? Um fragmento cerâmico é uma técnica muito mais difícil e requer um eixo de inserção que a resina não necessita. Então, a resina ela pode ser um material excelente, é um material mais amigo do antagonista também. Né? Então, sem dúvida. Acho que esse podcast não é um podcast para a gente entrar nesse momento, nesse episódio, em tipos de cerâmica, né? Cristais dentro, né, da matriz cerâmica, feldspato, de silicato de lítio, leucita, qual que é mais amigo do antagonista? Isso a gente pode discutir num outro, né? Mas sem dúvida a resina ela é mais amiga do antagonista, mas ela requer mais manutenção. Né? E, ao mesmo tempo, ela requerendo mais manutenção, ela pode ser uma oportunidade de negócio para o dentista que sabe comunicar isso para o seu paciente. Né? Porque ela pode ser um tratamento mais conservador, com um pouco mais de manutenção, o que vai fazer com que o paciente retorne mais vezes ao seu consultório, né? Com resultado na mão de alguns profissionais habilidosos, tão bom quanto a cerâmica, né? Tem colegas que a gente sabe que entrega que dificilmente o dentista consegue identificar se é resina ou cerâmica sem um instrumental na mão. Muitas vezes eu vejo no Instagram, o pessoal coloca ali fotos e diz assim, né, do sorriso reabilitado, qual é a lente aqui? Às vezes, qual é a coroa sobre o implante aqui? E nós mesmos temos dificuldade de identificar, tanto que é uma pergunta para nós. Uhum. E ali a gente vê como é difícil, né? Já que tá vindo uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta, porque fui roubar o posto do Lauro aí e fazer uma pergunta assim, prática, né? Como é que tu identifica no paciente, na hora que tu vai propor esse tratamento? Porque a gente sabe que provavelmente uma coroa, uma lente de porcelana vai ser mais cara do que um tratamento de resina. Uhum. O que tu vê no paciente ou naquele caso para tu definir se aquilo ali vai ser um tratamento que tu vai ofertar, um tratamento mais dispendioso, menos dispendioso? O que tu enxerga para tu fazer essa parte mercadológica do tratamento? Excelente pergunta. Não é o preço. A primeira coisa é exatamente isso. Acho que não é o preço, é a indicação. Né? Porque
A primeira coisa que a gente tem que fazer num caso de planejamento é exatamente voltar lá para o início, da onde a gente estava conversando, que é plástica odontológica. Independente do que tu vais fazer na pessoa, no paciente que está sentado ali, se tu fores desde o início, fotografia de rosto, planejamento, verificação de saúde, né, gengiva saudável, se o paciente cumpriu todos esses requisitos, tu chegou num mock-up. Montou a plástica odontológica dele, né? Montou a plástica odontológica dele, levou para a situação intrabucal, né? Vamos dizer, externo, tá tudo ok, né? A harmonia foi para o mock-up. Isso é uma consulta, 2? Às vezes mais, né? Às vezes mais, às vezes precisa de adequações de saúde até chegar nessa possibilidade que um paciente doente, ninguém pinta uma casa incendiando, né? Primeiro tem que apagar o incêndio e depois pintar a casa, né? Então, eu sou um que concordo. Então a pério tá aí, né? Então, assim, em relação a isso, então, às vezes pode levar mais tempo, porque o paciente precisa ter uma adequação de saúde muitas vezes. Chegou na adequação de saúde, a gente pode pensar em estética, né? E a estética, no caso, no conceito plástica, né? Plástica odontológica. Então, ou seja, vamos avaliar esse caso, vamos montar um mock-up, vamos avaliar a oclusão desse mock-up, as guias de desoclusão, canina, guia anterior, ficou legal. Quanto desse mock-up foi acrescido aos dentes naturais desse paciente, né? Tem escurecimento de dentes, aí vai se chegar na indicação de cerâmica ou de resina, né? Por exemplo, assim, esse paciente aqui, cara, precisa de mexer um pouquinho em lateral, na borda incisal do lateral, ou precisa mudar a textura dos centrais. Né? Por isso eu te perguntei isso, porque ouvindo essa tua explicação, a gente vê que fazendo isso que tu está me contando, tu foge do retratamento. E aí essa complexidade, desculpa, mas essa complexidade que tu me mostrou, que eu quis te perguntar se era uma ou duas consultas, porque não é o meu dia a dia, tá vendo? Mas eu vi que tu construiu toda uma história para tu chegar na perfeição do diagnóstico, para daí tu executar a execução, né? Para tu fazer o teu planejamento. Isso eu acho que tem um valor inestimável, porque tu está minimizando erros, está minimizando intercorrências. O paciente, talvez ele te procure dizendo, doutor, eu só quero fazer isso aqui porque o meu casamento é semana que vem. Né? E aí tu vai ter a obrigação de dizer, não, só um pouquinho, eu posso fazer uma maquiada para o teu casamento, mas um tratamento não vai ser em uma semana. Algo provisório, né? E aí, às vezes, o mercadológico te leva a pensar que é uma coisa simples, e não é, ela é rápida, ela é eficaz, mas ela não é simples. Eu acho que o que precisa ficar claro é que as lentes de contato, elas fazem parte, elas são um degrau que está incluído dentro desse conceito, desse checklist de plástica odontológica, e a gente começa a perceber que para que eu tenha uma indicação imediata, né, aquele paciente está redondo, ele está pronto para passar por um tratamento com lentes de contato, talvez ele precise ter uma demanda oclusal bem controlada, talvez ele tenha que ter posicionamentos dentários já nos dois arcos de uma maneira ideal, ou seja, muitas vezes ele já passou por um tratamento ortodôntico, e então ele precisa ter um contexto que ele é ideal para a gente chegar ali naquele ponto de plástico, de lentes de contato, né? Essa questão de cerâmica versus dente natural é algo que eu observo assim rotineiramente no consultório, né? Aquele paciente que vai lá e aí se foca no arco, aí vejam como não se faz o checklist da plástica odontológica, se foca, digamos, mesmo quando está se falando de lentes de contato, só no arco superior. E aí se faz uma reabilitação extensa, né, que a gente chama de orelha a orelha no arco superior. Arco inferior tem uma série de demandas ali de posicionamento dentário, questões oclusais, e são dentes naturais que às vezes o paciente já tem um bruxismo, por exemplo, e aí ele já tem algum nível de desgaste. E por isso, inclusive, que às vezes ele foi buscar lentes de contato ou facetas para aquele arco superior. E aí se coloca essa cerâmica contra aqueles dentes inferiores naturais que já têm um nível de desgaste. E aí a gente, de fato, não atingiu o conceito de plástica odontológica porque esqueceu, por exemplo, do arco inferior, né? Como é que tu finaliza essa questão para a gente passar para um outro ponto aqui interessante? Eu acho que a primeira coisa é não esquecer que a gente é profissional de saúde, não de estética.
Perfeito. A odontologia é uma profissão de saúde, não de estética. A estética é uma consequência da saúde, né? Então, acho que quando a gente fala nessa questão, nessa demanda de muitas vezes tratar modelo superior, não, né? Tratar o modelo de gesso, no caso, a gente esquece que o que levou aquele paciente a destruir os dentes dele pode ainda estar presente. Claro. E não espere que os dentes que Deus deu para ele durem mais do que a lente que tu fez para ele. Com certeza. Né? Então... Com certeza, perfeito. E agora a gente chega num outro ponto, que é como apresentar, qual é talvez a melhor forma, vamos tentar resumir aí, a melhor forma de apresentar isso para os pacientes, né? Os projetos, a gente falou do DSD, então os projetos em software, eles muitas vezes eles geram uma expectativa alta no paciente e que a gente precisa ter aquele paralelo com a realidade. Né? Então, por exemplo, o que eu mostro num software, eu vou precisar depois entregar para o paciente. Então eu gero ali uma expectativa que eu tenho que ter certeza que é possível eu entregar para o paciente. Por um outro lado, os mockups, por exemplo, a gente vê na clínica muitas vezes situações que elas não reproduzem até de uma maneira fiel o que vai ser o trabalho final. Porque eles estão unidos em espaço interproximal, porque às vezes o acabamento na faixa em contato com a gengiva ela não está ideal, muitas vezes porque inclusive precisa um aumento de coroa clínica estético, que ainda não foi feito. Então aquela resina, né, aquele PMMA, às vezes ele se estende por sobre tecido gengival. Como que a gente lida com essa questão? Expectativa muito alta, às vezes, no software, versus, às vezes, uma pequena frustração em mockup na boca. Pois é. Qual é a melhor forma de apresentar isso para o paciente? Eu vejo muita gente que está tendo sucesso com o mockup na forma de apresentar através da filmagem. Uma filmagem com uma certa distância que diminua tudo. Para tudo tem técnica, né? Tem técnica para avaliar o mockup. Foi uma das dicas, inclusive, do Fritcher nas nossas Head Tips no Instagram, que é essa questão de filmar o paciente. Né? Acrescentar a filmagem, porque a gente está acostumado a só exame de imagem, né, a tomografia com afastador e coisa, ao exame clínico e a foto. E a foto ela não é 100% verdadeira, porque a foto é momentânea, né? Ela não te dá o movimento, e nós estamos em constante movimento. O sorriso ele é um movimento. Tu vai sorrir um dia mais, porque tu está menos contraído, tem um dia que tu vai dar um sorriso maior, e essa dinâmica, e o paciente vai chegar em casa, imagino eu, depois de colocar, ele vai dar todos os sorrisos que ele puder, vai virar para um lado, vai virar para o outro, vai afastar com um lado, vai perguntar como é que ficou. Então, o filme que tu está falando, eu sou super defensor, porque ele é uma realidade não comum do profissional. E cabe a gente fazer uma boa piada para conseguir tirar aquele sorrisão. Exatamente. Né, tu descontrair o paciente. Exato. E isso também é odontologia digital, né? Filme, né? Ter essa ferramenta, né? Então, mas assim, eu acho que para tudo tem técnica, né? Então, o mockup, o que o pessoal fala é não se dá um espelho de cara para o paciente. Primeiro, tu faz ele se enxergar numa televisão quase que de tamanho real, né? Faz com que a pessoa não fique catando o defeito do dente e tal, enxergue o macro, que é o que tu quer que ele veja, o macro, né? E acho que a questão do mockup também, isso que tu falaste ali de o mockup tem mais defeito, não tá tão bom, isso eu acho que é curva, né? Eu via isso muito acontecer comigo, né? E aí, uma boa moldagem com afastamento para confeccionar o mockup. Né? Porque acontecia assim, o paciente chegou, tu precisa fazer um mockup, tu quer apresentar para ele o projeto na semana que vem, molda com alginato. E às vezes fica com aquele receio que é desconfortável para o paciente, né? Então tu faz uma primeira tentativa de mockup ali, ficou uma pequena falha num ponto ou no outro, não vou tirar tudo e daqui a pouco sangrar uma gengiva, vou deixar ele ver assim. E aí vem uma outra dica que é deixa o paciente de máscara, então, né? Porque a gente está acostumado nos nossos consultórios ter espelho por quase toda a sala, então antes que ele veja no iPad, enfim, na tela, aquele filme, aquela foto que a gente fez, ele que fique de máscara, porque senão ele já vira para um espelho e já dá um sorrisão para ver o teu mockup, né? Mas se o espelho estiver longe, eu acho que não é tanto problema. O problema é o espelho de mão, né? Sim. Então, mas acho que é importante ele se ver
no macro, né? E não no micro, né? No Ótimo. detalhezinho. Eu acho que é uma dica bem importante aí, para a gente apresentar bem, né, esses projetos para o paciente. O maior problema que eu vejo no mockup hoje não é mais essa adaptação, né? Não é mais essa questão... Viu? Já estou ultrapassado, não é mais... Não, tô falando no meu caso, não é que tu tá ultrapassado ou não. Eu sei que tu não é a tua rotina do dia a dia isso. Exato. Mas assim, eu acho que o maior problema que eu vejo hoje é a questão cor, né? É a inabilidade do material. Por exemplo, quando tu tem um dente escurecido e tu quer mostrar para o paciente que o dente não vai ficar escurecido. Só que tu tem um mockup de 0,5 em cima de um dente preto, né? E aí é difícil. Realmente, assim, tem casos que eu já tive que fazer um mockup com resina composta, né, opaca, e aí montar a bisacrílica sobre para esconder o dente, fazer uma camada de resina opaca, depois montar o mockup com o espaçamento certo em cima ali, para poder que o paciente se enxergue num filme com 1,5 m de distância, porque se tu filmar com o iPhone a 40 centímetros do rosto do paciente, ele vai enxergar o dente preto. Então, dizer, ó, isso aqui é o que a gente pretende entregar. E às vezes nesse mockup também a gente tem aquela dificuldade das nuances de translucidez do trabalho, que a gente não vai, então fica muitas vezes mais opaco realmente, mesmo que daqui a pouco não tenha essa questão de cor no substrato, né? Vamos evoluir então para o nosso caso clínico, vamos falar um pouquinho do caso clínico, e aí já fica uma dica para quem está nos ouvindo no Spotify, né? Dá um pulinho lá no YouTube para poder assistir as imagens e também nos acompanhar, nos seguir nas redes sociais, no Instagram, que esses casos vão começar a aparecer por lá. Mas vamos a ele então. Vamos lá então. A primeira foto aqui é uma foto da arcada superior. É uma paciente de 17 anos. Só para deixar, né, quem está ouvindo no Spotify, que isso aí está no nosso Instagram, esse caso clínico. Sim, Então, quem quiser. Vão aparecer com certeza esses casos. Então, essa é uma paciente que foi feito tudo pré, né? Então, assim, é uma paciente que já vem em acompanhamento clínico, ela tem saúde gengival, foi feito a ortodontia. Então, e sobraram esses espaços realmente. Então, a gente vê a questão oclusal, ok, paciente sem doença oclusal, né? Então, a gente sabia que tinha resina, uma tentativa de fechamento de espaço entre o 12 e o 22 em resina composta, que não tinha ficado legal. O paciente me procurou para fazer a finalização da ortodontia, me comunicando com o ortodontista dela, que deixou os espaços propositalmente pensados. Então, qual é a preocupação numa paciente, por exemplo, dessa idade? Precisa fazer lente até primeiro molar? Será? Sim. Então, uma paciente jovem, né? Difícil, então, né? tem que ter muita responsabilidade, né, na hora de pensar o que fazer num paciente assim. Então, a gente clareou os dentes dela para chegar numa cor legal e decidimos, através de uma prova de mockup, fizemos de primeiro pré o enceramento. Eu removi do mockup o primeiro pré e vi que não era necessário. E a paciente concordou e a gente fez de canino a canino. Com um desgaste mínimo dos dentes, basicamente para ter eixo de inserção, eu removi as resinas dos laterais, que já tinham um certo desgaste, e o desgaste nos centrais foi bem pequeno. Essa paciente, inclusive, passou o período sem mockup. Ela ficou sem provisório, sem sensibilidade, todo o tratamento foi em esmalte. Não teve... A única dentina exposta aí foi nos laterais, né, na mesial dos laterais. Mas então, aí já entra uma visão head education, né, de plástica odontológica e de multidisciplinaridade, porque imagina que se o ortodontista, ele, por conta própria, pensa, não, eu vou tentar fechar esses espaços e não ver de uma maneira multidisciplinar a demanda do paciente. Tira o canino de classe. Esse paciente chega para a tua análise, né, já com uma situação que ele precisa um retratamento ortodôntico. Exatamente. Isso é muito importante. Eu acho que tu, Guilherme Fritcher, passa por isso muitas vezes também quando recebe os pacientes por ortognática que não tiveram a tua análise, o teu olhar antes de passar pelo tratamento casualmente, eu tenho um caso para operar daqui umas 2, 3 semanas que foi isso, dentes pequenos, né?
e paciente com sorriso gengival, dentes pequenos, que vai para a cirurgia ortognática. E o primeiro passo agora, antes da cirurgia, foi fazer a plástica periodontal e em resina aumentar o tamanho dos dentes para que eu soubesse o que eu vou movimentar, porque eu não sabia o tamanho dos dentes. Claro. Isso me dificultaria. E aí, em vez de depois ser um conserto da cirurgia, eu estou indo agora com uma previsibilidade para a cirurgia. Uhum. Eu não estou usando as outras disciplinas como resgate. Eu estou usando as outras áreas como diagnóstico, como tratamento. Eles estão sendo auxiliares da construção do resultado e não tapa-fúria, que muitas vezes acaba sendo isso. Laura, estou precisando de um apoio. A pessoa já sabe que é alguma complicação. Não, Laura, nós vamos pensar junto esse caso e vamos construir esse caso junto. É completamente diferente o teu entendimento e para o próprio paciente. Ele vai se sentir seguro, sabendo que tu está vendo isso aí. Pô, tu vai me tirar as resinas que eu fiz? Não dá para fazer por cima? Uhum. E aí, né, Fritcher, entra essa capacidade do profissional de se comunicar, né, de não tornar os tratamentos ou as especialidades estanques. Não, eu vou fazer a minha parte periodontal, e depois eu vou falar com o Fritcher. Eu vou fazer a minha parte periodontal, eu, Laura Ayub, e depois eu vou falar com o Lengler. Porque às vezes nesse papo anterior as coisas andam juntas, ou ele vai te solicitar algo que é anterior. E para isso a Head Education está aí, né, para servir como um desses canais de apoio para o cirurgião dentista que precisa ter esse olhar multidisciplinar quando pensa na plástica odontológica do paciente dele. Todo cirurgião dentista precisa. Todo cirurgião dentista. Eu acho que entra já no gancho, já que está mostrando esse caso, com isso que eu comentei, que é a parte mercadológica da coisa, que a gente tem que saber como vender. E vender o tratamento, digo, né? Porque dentro disso, se nós construirmos uma ideia, e às vezes o profissional tem um pouco de receio, mas se eu for botar mais um outro colega na história, vai encarecer o tratamento, você não vai fechar comigo. Isso passa na cabeça de todo mundo. Só que se tu construir a história, que ele vai gastar X contigo, mais X com o teu colega, mais X com o outro, ele teve uma construção do tratamento. Se ele achou que ele ia gastar X contigo e depois termina, agora eu vou te mandar pro Lauro, ele vai gastar mais X e mais, o Ney vai gastar mais X, pô, só um pouquinho. Sim. Não está programado. Então, na própria tua venda, tu tem que já programar isso para que o paciente... Claro, não precisa extrapolar valores, formalizar etc. Isso. Formalizar e o paciente entender que é a construção do resultado dele. E uma coisa muito importante também relacionado a isso é o seguinte: será que aquele paciente que negar essa possibilidade de consultar com especialidades afins ao tratamento, ele era o paciente pronto para fazer o teu tratamento? E aí vem aquela história que tu diz que tu demora 2 anos para aprender a fazer, 15 anos para aprender quando fazer e 30 anos para aprender quando não fazer. Exato. Porque tu tem que saber selecionar o paciente para que ele não se torne uma dor de cabeça para ti, nesse sentido do tratamento, não chegar no resultado que ele queria, mas ele não quis passar por aquilo para chegar no resultado. E protege a nossa carreira atuar dessa maneira, né? Protege, porque a gente não se expõe Tudo que tu falar antes para o paciente é diagnóstico, tudo que falar depois é desculpa. Mesmo que seja a mesma coisa, né? Então, exatamente. E eu já estou vendo as imagens, tá muito bonito. Aqui o caso finalizado, voltando aqui, então, preparo para escaneamento e moldagem aqui. E aqui o caso finalizado, né? Então, uma menina de 17 anos, né? Minha paciente até hoje, esse caso já vai fazer 5 anos finalizado. Se tu perguntar para mim, se eu não soubesse quais dentes tinha preparado, se perguntasse, eu ia dizer todos, ou ia chutar um, porque realmente tu vê que é imperceptível a plástica odontológica. E aí é uma plástica. Não é falso. Né? Dá pra isso ver aí é que a naturalidade. menina bem novinha, ó, pele com acne. Super natural o sorriso, né? É. Aí os cuidados, né? Verificar a oclusão, tá tudo certo. Curva do lábio inferior. É isso. É que tá. Isso tu teve um diagnóstico primeiro, teve uma construção de resultado para chegar no resultado. O resultado, esse era um resultado esperado. Há uma harmonia com o arco inferior, quando a gente olha para dentro da boca, né? E há também uma harmonia com a face, com o sorriso, quando a gente começa a olhar mais aberto, né? Esse tratamento. Um gancho interessante disso, assim, essa é uma paciente que, voltando à plástica odontológica, né? E agora eu lembrei que essa paciente é uma paciente que eu encaminhei para dermatologia, porque eu mostrei para ela as fotos e disse para ela que tinha a possibilidade dela tratar acne. Né? Então,
quando a gente olha para a face do paciente, para a harmonia da face, pensa primeiro no nosso lado, no nosso terço inferior da face, mas a gente sai de dentro da boca, a gente consegue ter uma visão mais ampla e daqui a pouco até essa plástica odontológica passa a ser uma plástica odontológica e complementada com a medicina, né? Acho que a gente conseguiu trazer um pouco do olhar, né, da filosofia Head Education e de plástica odontológica, de multidisciplinaridade, para esse nosso episódio. Então nós vamos nos encaminhando para o final, passou voando, vamos ter que falar mais sobre esses temas nos nossos episódios. Então, para quem gostou do conteúdo, se inscreva no canal no YouTube, deixe seu like, no Spotify a mesma coisa, e se tiver alguma sugestão, alguma pergunta, algum comentário, deixe nos comentários do vídeo, nos mande uma mensagem que a gente vai ter o prazer de responder e talvez até esse conteúdo vire tema de uma das nossas abordagens nas redes sociais e nos nossos canais no YouTube e também no Spotify. Né, agradeço demais, né, a interação, a participação de vocês nos anima e nos empolga para trazer cada vez mais conteúdos para a Head Education e agradeço a presença dos meus colegas aqui e um grande abraço, pessoal. Valeu. Abraço. Abraço.